Nessa aula, nós vamos identificar os músculos do membro inferior. Nós vamos começar na região chamada de região ilíaca. Aqui nós temos dois músculos. Um deles é essa grande massa muscular que se origina lá na região lombar da coluna vertebral, que é chamado de músculo psoas maior. E o outro é o músculo ilíaco, que se origina na fossa ilíaca. Agora, esses dois músculos, eles convergem e eles se unem aqui embaixo. Então, abaixo do ligamento inguinal, assim que esses músculos passam para a região anterior da coxa, eles formam uma massa só de músculo, conhecido como músculo ilio-psoas. Tá? Então, aqui em cima, psoas maior, e aqui músculo ilíaco, e aqui dentro na coxa, músculo psoas maior. Esse outro pequeno músculo que nós vemos aqui é o músculo psoas menor, e que varia bastante, ele é ausente em algumas pessoas. Na sequência, nós passamos para a região glútea. Tá? Esse músculo bem grande, né, na verdade, é o músculo mais espesso do nosso corpo, é o músculo glúteo máximo. E se nós removemos o músculo glúteo máximo, nós vamos observar sob ele o músculo glúteo médio e, dissecando e removendo o glúteo médio, sobre ele o músculo glúteo mínimo. O glúteo máximo é um extensor da articulação do quadril. O glúteo médio e o glúteo mínimo são dois músculos que atuam como abdutores importantes da articulação do quadril. Ainda aqui no plano profundo da região glútea, nós conseguimos perceber o músculo piriforme e, logo abaixo dele, o músculo gêmeo superior, aqui embaixo o músculo gêmeo inferior e entre os músculos gêmeos o músculo obturador interno e um pouco mais abaixo o músculo quadrado femoral. Depois a gente pode vir para a coxa. Na coxa e na perna nós vamos ter vários compartimentos musculares. Então aqui na coxa nós começamos com o compartimento de músculos anteriores da coxa. Então nós vamos ter aqui essa estrutura que eu estou marcando, que está em amarelo, chamada de trato iliotibial, é uma faixa espessa de tecido conjuntivo que vai se estender desde o osso do quadril superiormente até a tíbia inferiormente. E aí, dissecando essa faixa, nós vamos ter aqui o músculo tensor da fáscia lata, que ajuda a tensionar o trato iliotibial e também a fáscia lata, uma fáscia que recobre toda a musculatura da coxa. Estou dissecando o tensor da fáscia lata. Um outro músculo desse compartimento anterior da coxa é esse aqui, chamado de músculo sartório. O sartório é o mais longo de todos os músculos do nosso corpo. Ele se estende desde o osso do quadril até lá embaixo na tíbia. Um outro músculo importante no compartimento anterior da coxa é o músculo quadríceps femoral. O quadríceps femoral forma a maior massa de músculo do nosso corpo. Esse quadríceps, como o nome dele indica, ele tem 4 origens. E cada uma dessas origens é considerada como um músculo. E essas 4 diferentes origens convergem para formar um tendão único de inserção que vai se inserir na patela. As 4 porções, então, do músculo quadríceps femoral vão ser: na lateral, o músculo vasto lateral. Do outro lado, do lado medial, o músculo vasto medial. Entre essas duas porções, nós temos o músculo reto femoral. E dissecando o músculo reto femoral, nós conseguimos perceber, sob ele, o músculo vasto intermédio. Então, essas 4 porções formam juntas o músculo quadríceps femoral. Dessas 4 porções, apenas o reto femoral tem origem lá em cima no osso do quadril. As outras 3 porções têm origem no fêmur, mas as 4 porções convergem e formam um único tendão de inserção
que se insere na patela, como eu já havia comentado. Girando o membro, nós conseguimos observar aqui os músculos do compartimento medial da coxa, né? Esses músculos são músculos que atuam como adutores da articulação do quadril. Então eu vou dissecar aqui o músculo sartório para a gente poder observar os outros músculos desse grupo. Nós vamos ter então, lá em cima, né, o músculo pectíneo, então aqui é o ilho-psoas, logo na sequência o músculo pectíneo, depois o músculo adutor longo e na sequência o músculo grácil, que é o mais fraco desses adutores da coxa. E se nós dissecarmos aqui o músculo adutor longo, nós vamos poder perceber sob ele o músculo adutor curto e um pouco mais abaixo o músculo adutor magno, tá? Que desses adutores é o mais volumoso, o músculo adutor magno. Vamos voltar o adutor longo aqui. Na sequência, a gente pode girar um pouco mais ainda o membro para a gente poder identificar os músculos do compartimento posterior da coxa. Então, aqui nós vamos ter, nessa porção lateral, nós vamos ter o músculo bíceps femoral. Bíceps porque ele tem duas cabeças de origem. Ele tem uma cabeça longa, né? A cabeça longa, que vai se originar lá em cima no osso do quadril, e sob ela a cabeça curta, que se origina no fêmur. Essas duas cabeças convergem, formam um único tendão de inserção que vai se inserir lá na cabeça da fíbula. No lado medial aqui, nós vamos ter dois músculos. Esse aqui que é o semitendíneo, né? A tradução aqui está trazendo um nome bem antigo para esse músculo e hoje em desuso, porque o nome atualmente, na nossa última versão da nossa nomenclatura anatômica, é músculo semitendíneo. E sob ele nós temos o músculo semimembranáceo, que a tradução aqui também traz um nome bem antigo, já ultrapassado para esse músculo. E aí nós podemos avançar para a perna. Na perna nós também vamos ter compartimentos musculares, começando com os músculos do compartimento anterior da perna. Então, olhando a perna de frente, nós vamos ter aqui, primeiro, o músculo tibial anterior. Tibial anterior. Depois, o lado dele, o músculo extensor longo dos dedos. Começa aqui na perna, vem em direção ao pé e forma 4 tendões, um para cada um dos 4 dedos laterais do pé. E sob esses dois músculos, sob o tibial anterior e o extensor longo dos dedos, nós vamos ter aqui o músculo extensor longo do hálus, que tem um tendão só de inserção para o dedo hálus. Girando um pouco mais a perna, nós temos acesso aos músculos do compartimento tibial, do compartimento fibular, compartimento fibular da perna. E nós vamos ter 3 músculos. O músculo fibular longo, abaixo dele o músculo fibular curto e bem aqui embaixo o músculo fibular terceiro, que é um músculo bastante inconstante. Algumas pessoas podem ter e outras pessoas podem não ter esse músculo. E por fim, nós podemos avaliar os músculos do compartimento posterior da perna. Aqui nós vamos ter camadas de músculo. Na primeira camada, nós vamos ter uma grande massa de músculos, que é o músculo trícepsural. Esse músculo trícepsural, na verdade, ele é constituído por 2 músculos. Então, a porção superficial dele é formada por um músculo chamado de músculo gastrocnêmio. E esse músculo gastrocnêmio, ele tem 2 porções. Ele tem uma cabeça medial e ele tem uma cabeça lateral. E se eu tornar essas 2 cabeças do gastrocnêmio transparentes, nós vamos poder observar que embaixo dela nós vamos ter a terceira porção do músculo trícepsural, que é o músculo sóleo.
Então, as duas cabeças do músculo gastrocnêmio mais o músculo sóleo, né, vão convergir e vão formar um único tendão de inserção, que é chamado de tendão calcâneo, que vai se inserir no osso calcâneo. É o mais espesso de todos os tendões do nosso corpo. E aí a junção das duas porções do gastrocnêmio com o músculo sóleo vão formar o que nós chamamos de músculo tríceps sural. Se eu dissecar esses músculos, o gastrocnêmio, dissecar o tríceps sural e dissecar o tendão calcâneo, nós vamos poder observar que um outro músculo bem pequeno, chamado de músculo plantar, e logo abaixo dele, um outro músculo também bastante pequeno, chamado de músculo poplíteo. E na camada mais profunda dos músculos do compartimento posterior da coxa não, do compartimento posterior da perna, desculpem, nós vamos ter o músculo flexor longo dos dedos, que também, né, emite lá embaixo no pé um tendão para cada um dos 4 dedos laterais. Do outro lado, nós vamos ter o músculo flexor longo do hálus, emite um tendão só que vem para o dedo hálus, o primeiro dedo do pé. E por último, o músculo tibial posterior.